Olá, meu nome é Adilson Oliveira e esta é a sétima videoaula da disciplina CAD para Engenharia 1. O assunto da aula de hoje é roda dentada, ou popularmente conhecido como engrenagens. O objetivo é desenhar essa engrenagem com diâmetro primitivo de 80 milímetros, ângulo de pressão de 20 graus e 20 dentes, com módulo 4. Basicamente, nós vamos ter que construir dois elementos. O primeiro são os diâmetros envolvidos com o desenho da engrenagem, 4 diâmetros. E o segundo detalhe é o perfil a ser removido do cilindro. Portanto, nós vamos começar um novo arquivo para desenhar essas questões. Os conceitos envolvidos com o desenho, ângulo de pressão, diâmetro primitivo, diâmetro de base, diâmetro de pé, diâmetro externo, ângulo entre dentes, foram discutidos em sala de aula. Qualquer dúvida, consulte o professor. Portanto, vamos para um novo arquivo. Bom, inicialmente utilizaremos o comando sketch para desenhar os 4 diâmetros envolvidos. Como mencionado, o diâmetro primitivo é igual a 80 milímetros. O segundo diâmetro será o diâmetro de base, que ele será a variável SD1, que é o diâmetro primitivo, vezes cosseno do ângulo de pressão, que no caso 20 graus. O terceiro diâmetro será o diâmetro de pé, que será o diâmetro SD0 menos 2 vezes um ponto dois vezes o módulo. E o último diâmetro será o diâmetro externo da engrenagem, que será o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Portanto, esses são os 4 diâmetros envolvidos com a engrenagem. Agora, o segundo passo é começar a desenhar o perfil. A primeira coisa é entrar com a equação paramétrica. Esta equação você encontra no siga e adotar o diâmetro primitivo como 80. Definir o sistema de coordenadas e você já terá a curva involuta. Para fazer o espelhamento da curva involuta, nós vamos precisar de um eixo e de um ponto para criar o plano. Então, vou criar um eixo sobre o eixo Z e vou criar um ponto na intersecção da curva involuta com o diâmetro primitivo. E, finalmente, criar um plano que passe pelo eixo e pelo ponto. O plano criado é o DTM1. Assim,
Selecionando a curva, eu posso realizar o espelhamento. Selecionando o plano DTM1. Eu selecionei na árvore por ser mais simples. A curva já está espelhada. Agora eu só preciso movimentar esta segunda curva 9 graus, ou seja, os 360 graus dividido por 20 dentes, que dá 18 graus, dividido por 2, que é o espaçamento entre dentes, dividido por 2. Então eu utilizo o comando copy, paste special, aplico movimentos ou transformações de movimento ou rotação, seleciono a opção rotação, seleciono a aresta e coloco menos 9 graus. Pronto. Posso ocultar a primeira geometria. E agora só falta fechar essa geometria para fazer a remoção de material. Para isso, vou desenhar o último sketch. Orientar. Eu vou ocultar os planos para facilitar a visualização. E com o comando Project, selecionar essa e essa geometria. Criar um círculo que vai fechar o diâmetro externo. Já vou cortar os trechos que não interessam. Criar uma linha daqui até o centro, do centro até aqui. E utilizar esse trecho para fechar essa geometria que será removida. É importante ressaltar que a geometria vai até o diâmetro de pé. Lembrando que esse é o diâmetro primitivo, esse é o diâmetro de base, esse é o diâmetro de pé e esse é o diâmetro externo da engrenagem. Feito isso, o processo está quase finalizado. Só necessita fazer a extrusão das duas partes. A primeira a ser feita é a extrusão do diâmetro externo. Com o comando Project, posso selecionar a opção Loop. Vou inverter o lado e a engrenagem tem 20 milímetros. Ou melhor, 25 milímetros. Finalmente, repito o processo para o perfil do dente. Vou utilizar o comando Project Loop. Inverto o lado e defino até a superfície traseira. Faltou fazer a remoção de material. Perfeito. Como discutido, há um arredondamento no pé do dente, tipicamente 0,25 módulo. E agora podemos fazer as múltiplas cópias. Seleciono a geometria, faço através do eixo central da peça, 20 dentes em 360 graus. Ainda falta fazer o mesmo processo com o arredondamento de pé. É só selecionar o comando Pattern com a entidade selecionada e confirmar. E para concluir a engrenagem, falta só o furo central. Nesta superfície, seguro o botão Ctrl e seleciono a linha de centro. O diâmetro é de 40 e o comprimento até a borda traseira. Posso ocultar
todos os elementos que não fazem parte da engrenagem. Está pronto o desenho. Agradeço pelo tempo, muito obrigado, até mais.